A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Vamos dar sequência ao nosso estudo de professora. Hoje lição número 4, que tem como tema: quando se vai a glória de Deus. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, apresentamos neste momento as pessoas que estão nos ouvindo, que venham abrir a sua mente, o entendimento para aprender as suas escrituras, e que possamos, ó Pai, também levar uma palavra, uma mensagem aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos então à lição, um resumo da lição, para que você possa no próximo domingo ministrar aí uma grande aula. Vamos tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho dessa lição que está maravilhosa. Dando sequência ao livro de Ezequiel, a lição de hoje: quando se vai a glória de Deus. Essa aula vai fazer a diferença, creio eu, em Deus, para toda a igreja brasileira pentecostal que vai estar sendo ministrada essa aula, gente, porque se os pastores, as lideranças aplicar isso aqui dentro da sala de aula e para a igreja, Deus com certeza vai abrir os olhos de muitas pessoas. Quando se vai a glória de Deus. Hoje nós estamos vendo cultos igrejas hoje que é mais entretenimento. A glória de Deus, a presença de Deus, que é o mesmo sentido, já se foi de muitos altares, de muita vida de muitos cristãos, que infelizmente, segundo vai dizer o ensino, as abominações entraram, deixaram, e agora? Onde tem se perdido o batismo no Espírito Santo, aonde tem se perdido realmente aquele culto gostoso, onde que Deus falava através de profecia, a gente se sentia uma presença muito grande. Vai falar aqui da Shekinah de Deus e outras presenças de Deus. Foi isso que aconteceu com Israel e tem acontecido muito nas igrejas de hoje. Mas a lição é para trazer um despertamento para a igreja do presente, para que o Senhor possa trazer novamente a sua presença, que infelizmente tem saído de muitos altares, de muitas igrejas. Deus é Cristo, abençoe. Vamos lá então, o nosso texto áureo da lição 4: e a glória do Senhor se alçou deste meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23, aqui deixando bem claro logo o texto áureo também, que está lá na nossa leitura bíblica, vamos estar lendo daqui a pouquinho. Então, mostrando que a glória do Senhor saiu aqui falando da cidade, do meio da cidade. Gente, isso aqui é muito sério, mas a gente vai entender a lição que ela foi saindo devagar, foi saindo até que ela saiu da cidade. Essa lição vai dar uma linguagem muito interessante para a gente falar para a igreja que a glória do Senhor vai saindo, e o profeta Ezequiel foi vendo nas suas visões, como que ele foi tirando a sua glória, até que ela saiu de uma vez. E o povo, eu vejo muito isso acontecendo, muitas igrejas, muitas cidades, que você vai ministrar, às vezes eu vou ministrar, vou dar estudo, você vê igreja que verdadeiramente já não tem mais presença, não tem mais glória de Deus. Verdade prática: Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do templo. A gente vai ver nessa lição que a presença de Deus é condicional. Existem algumas questões que é incondicional, mas nessa questão aqui é condicional à obediência. No caso que as abominações foi a causa que o Senhor saiu, se retirou do meio do templo. Então não é hora de brincar, a coisa séria, igreja. Desperta, essa lição vai despertar as abominações, como tem andado a igreja, como tem andado as lideranças, para que realmente nós não podemos perder
essa essência pentecostal que a Assembleia de Deus sempre teve, esse poder de Deus. Infelizmente não se vê mais nos louvores, não se vê mais na vida dos cristãos, não se vê mais na atuação, na liberdade do Espírito Santo, na glorificação, na alegria do culto. Você vê que hoje tem se perdido muito. Vamos lá então, irmãos, a nossa leitura baseada em 3 capítulos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versos 4, 18 e 19, e o capítulo 11, versos 22 ao verso 25. Quero ler aqui, importante, eu gosto de falar um pouquinho dentro da leitura, enfatizar bastante a leitura. Como eu disse lá no primeiro estudo meu, você pode entrar no canal. Se você perdeu a primeira aula, eu disse um resumozinho de como que é importante administrar a parte também da leitura bíblica. E a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre a qual estava até a entrada da casa, e clamou o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão a sua cinta. Esse é o primeiro versículo 3. Então, versículo 4, então se levantou, capítulo 10, então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor à entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins alçaram as suas asas e levaram a terra aos seus olhos quando saíram. E as rodas o acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental à casa do Senhor, e a glória de Deus estava sobre o alto, sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas e suas rodas acompanharam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio, e a cidade pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito se levantou e me levou com a visão a caldeia para os cativos, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos cativos todas as coisas que o Senhor tinha mostrado. Essas são as visões, assim como o Senhor se retirou, Interessante aqui que fala que a visão que ele mostra, que ele veio ali, a glória do Senhor se movia, ela não é fixa. Um versículo aqui muito interessante, que e os querubins alçaram as suas asas e levaram a terra os seus olhos quando saíram, e as rodas o acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental. Ou seja, estava sobre uma plataforma quando ele viu a visão ali, sobre os querubins ali. Só dando um resuminho sobre isso aqui, que vai falar a lição toda, sobre os que, qual o objetivo da lição 3, ou seja, 4, primeiro, conceituar a glória de Deus, mostrar o que é a glória de Deus, primeiro tópico. Segundo tópico, explicar a retirada da glória de Deus. O terceiro, relacionar o segundo tempo com a glória de Deus. Essa, basicamente, hoje temos, não tripé, são 4 tópicos, repetindo aqui, sobre a glória de Deus, sobre a retirada da glória de Deus, sobre o segundo tempo e sobre o Senhor Jesus e o tempo. Gosto de falar de glória, porque sou crente pentecostal, gosto de ver o avivamento no meio da igreja, não me acomodo com a igreja fria, com a igreja sem presença. A gente sabe que tem muita meninice, temos que tomar o devido cuidado, mas é gostoso, muito cheio da presença de Deus, tudo que você sente aquele calor do Espírito, e a gente tem que tomar muito cuidado para não perder isso. Davi, em Salmo 51, não retire de mim o teu Santo Espírito, traga-me do seu gozo da salvação. Gente, que coisa maravilhosa essa lição vai falar. Vai falar no último tópico ali que o Senhor substituiu o sistema, e nós temos que sentir essa presença dele no nosso meio, na nossa vida. Nós somos o templo, morada de Deus,
são maravilhosas. Falar de glória, falar de presença do Senhor, não tem como falar e não sentir a sua presença, a sua glória nas nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos aqui à introdução da lição, que é um ponto importante. A glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Essa presença não era incondicional, está vendo? O povo tinha compromisso de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Então, Deus, quando o Senhor construiu lá o primeiro santuário, não tinha nem templo ainda, no tabernáculo, Deus ali então colocou condições, o povo tinha que fazer um trabalho ali, diferentemente de nós hoje nada. Nós temos também que trabalhar, ter disciplina espiritual, para que nós possamos, que a glória de Deus não saia do nosso meio. Irmãos, já vivi tempos, como o tempo de Samuel, onde não tinha mais visões, não tinha mais revelações, a palavra era raridade, né? Culto é cantação, cantação não vem mais palavra, a palavra tem sumido, a glória tem sumido, a unção, oração tem sumido no meio do povo de Deus, falta de consagração, falta de escola bíblica mesmo. Isso tem feito realmente aquilo que o irmão falou. E aí a glória de Deus vai se apagando. O povo cada vez mais se apegando às coisas da terra, esquecendo que o nosso alvo é o céu. E aí nós estamos tendo realmente igreja como muitas vezes a ordem era. O povo tinha obrigações espirituais para que a glória do Senhor se mantesse nela. Vamos lá, os 4 tópicos simples. Quero fazer aqui um resumo, qual foi o objetivo, que não é explicar toda a aula, mas é te orientar basicamente dentro daquilo que nós vamos falar. A palavra-chave hoje é glória de Deus, é presença de Deus. Isso que você tem que tentar mostrar para os irmãos, a necessidade de nós termos culto cheio da presença de Deus. Seja culto de jovem, culto de criança, culto de irmãs. Estou falando para a igreja de Assembleia de Deus, hoje tem outra igreja, tem outro tipo de culto, culto da família, culto de sábado, culto de domingo, seja qual dia. Nós temos que preocupar-se. O que está errado? O que tem tentado de abominação, que tem impedido? Vamos lutar contra essas coisas erradas, para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. Falar um pouquinho sobre a glória de Deus aqui, o comentarista, o que ele vai explicar, já que já estamos falando sobre a glória de Deus, ele vai explicar sobre o nome, o que é a glória de Deus, né? Para que você possa explicar e aprofundar nesse assunto aqui, ó. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente o tabernáculo, no dia da sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Aqui está mostrando como que aconteceu, como que a glória aconteceu, que é a glória de Deus. Aqui o primeiro tópico aqui vem mostrando quando que aconteceu, né? Na inauguração do templo, a glória desceu ali, se manifestou de uma forma muito grande, ali no meio, o resplendor da sua glória, né? Sobre o tabernáculo, mostrando, falando quando que aconteceu. E se você se aprofundar nesse assunto, é muito interessante, que foi o significado da glória. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso, e nesse sentido literal só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Aqui já vem, como tradição, a gente vem falando o nome, o significado da palavra, o que é glória, nesse sentido aí, desse kavod, dessa glória, como que apareceu, é o nome, né, que eles davam, o seu significado. Aqui tem o seguinte, ó, a Septuaginta, essa versão grega, o Antigo emprega vários termos para ela. Aqui está explicado, ó, resplendor, poder, honra, reputação, valor, honra,
Mas na versão de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição pelo próprio profeta. Então, a presença do Senhor o vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado para os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequentemente no judaísmo. Não está explicando, muitas vezes a gente tem que costume falar Kabod, Shekinah, então isso é uma palavra do judaísmo, para simplesmente falar dessa glória, desse esplendor. O que aconteceu lá? O povo pentecostal sabe muito bem o que é isso. Quando você está naquele culto que acontece, aquela glória desce, aquele calor desce, aquela vontade de falar em línguas, isso aí é a presença do Senhor. A glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés, repetindo mais uma vez, era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas. Isso aqui é muito interessante, né? Quando o povo de Deus caminhou lá no deserto, aí tinha nuvem, tinha coluna de fogo, e ali significava ali, né? Se movia, andava com o povo. O comentarista estava falando sobre isso, né? Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. O período que a Arca da Aliança foi transferido para o tabernáculo, para o templo de Salomão. Lembrando que a Arca de Deus simbolizava a presença no meio do povo, né? Ali também. Pulando para frente aqui, segundo tópico, vai falar, já acabamos de falar aqui, o que é glória, dando significado, aonde que aconteceu, o que é, as suas palavras, bem básicozinho a introdução, sobre a retirada da glória de Deus. Agora vem entrando dentro do assunto, né? Como que é essa glória aqui? Essa retirada aconteceu em alguns estágios, isso é muito importante. A glória se levantou no querubim sobre o altar da aliança, passou para a entrada do templo, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Isso aqui é muito importante, que já resume aqui esses 3 pontos aqui, né? Explicando aqui claramente esse tópico, já pode resumir simplesmente nessa leitura aqui, né? Gente, a presença de Deus, ela vai saindo do meio da igreja devagar. As coisas começam a acontecer, desagradar o Espírito Santo de Deus, e você vai sentindo nos cultos, na presença, na frieza dos irmãos. Você sente que a glória vai saindo por causa de quê? Por causa de pecado, por causa de coisa errada que vai acontecendo. E aí ela vai. E aqui vem mostrando, né? O Senhor foi mostrando através aqui, o querubim, a nuvem. Interessante, é o primeiro estágio. O profeta está se referindo aos 2 querubins forçadores da Arca da Aliança. Se eu fosse resumir um pouquinho isso aqui, para ficar lendo aqui, vamos dar um exemplo aqui. Começou lá, né, pelos querubins. Geralmente eu costumo dizer que você olha bem o altar da igreja, um exemplificando o nosso dia de hoje. Quando você já não mais vê unção na pregação, no louvor, na orientação do culto, as pessoas estão dirigindo, aí você já começa a ver que ali já é um sinal. Depois você começa a ver os conjuntos cantando, aquele louvor sem presença, sem o Senhor receber, sem aquela glória. Aí quando você passa para os irmãos, o desânimo. Então, quer dizer, dessa forma, quando foi ver, você não tem mais nada, a igreja está totalmente fria e a coisa está lá. Esse basicamente é o resumo das visões. A retirada da presença de Deus, a glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras, né? A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Isso é muito sério. Por que a glória se afastou? O pecado. Gente, vamos santificar, vamos colocar o povo a buscar a presença de Deus. Esse é o segredo para que a glória não saia. Tudo bem, a glória saiu, e agora? Agora vem a construção do segundo templo. Aqui, eles vão comentarista do tópico de número 3, vem falando do segundo templo, no período persa. O rei da Síria já passou o período babilônico, agora entra o período persa. O povo ainda estava no cativeiro.
Então você vai ver aqui, vou ler aqui muito interessante. Ciro, rei da Pérsia, baixou um decreto que pôs o fim ao cativeiro de Judá, e pouco tempo depois partiu da Babilônia a primeira leva dos judeus em volta de Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo de Jerusalém. Bom, aqui vai falar, né? O segundo templo, construído por Zorobabel, e no sexto ano do rei Dário, está colocando aqui, o povo foi, no livro de Êxodo, o profeta Ageu, você vai ver ali que foi com Neemias, foi reconstruído o segundo templo, todo o trabalho foi reconstruindo, começou ali, naquele período ali, muito interessante. Não tinha, aqui fala o templo de Herodes, né? O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes, Mário. Resumindo isso aqui, e por último a presença do Filho de Deus. Não há registro que a glória do Senhor tenha enchido a casa da inauguração por Zorobabel, e diferente de Moisés quando se inaugurou o tabernáculo, Salomão, a inauguração do templo, foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus para ministrou sobre o templo de Herodes. Então aqui, falando desse segundo templo que foi construído, nesse período aqui de Ciro, deu a ordem, foi reconstruído Herodes, no tempo de Cristo, reconstruiu aquele templo. Não tinha a mesma glória, aquela mesma Shekinah, aquela presença que baixou ali na construção do Salomão, não teve isso. Falando um pouquinho do templo, depois que saiu a glória do templo e volta agora, qual é a glória que vai entrar no templo agora? Que a gente fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, falando da glória. Porque ali aí você vai entrar na parte mais importante. Porque é Jesus, quando Jesus ele entra montado no seu jumentinho no templo, ele entra ali, é louvado pelo povo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e foi recebido. Então ele está falando da presença do próprio Deus, a própria glória, o próprio Senhor que habitou, foi ali no templo, expulsou os cambistas, visitou, ensinou. Então está falando que o próprio Senhor foi visitado. E o tópico 4, para finalizar, sobre o Senhor Jesus e o templo, muito interessante. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da destruição dos caldeus, a mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Nós sabemos que esse templo ele vai ser destruído, que no tópico 2 fala do fim do templo, que o Jesus vinha estimulado, o ministério terreno, e ele falou diretamente que ficará pedra sobre pedra, aquele templo, o segundo templo vai ser destruído. Mas o que é mais importante é o quê? Que quando Jesus veio, ele substitui o templo. Ele é a própria essência da glória. E o que é mais importante, não havia necessidade de templo, porque agora ele começa a habitar em nós, a presença de Deus hoje. Quando Jesus, nosso alvo da cruz, jogando de volta, entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, está definitivamente concluída a missão do templo. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, Jesus, que temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, não existe mais o templo, Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Muito bem, que a gente aqui está falando hoje, como que a glória de Deus hoje, através de Jesus, nos templos, na cidade daquele tempo, aquela glória descer daquele tempo, mas o Senhor hoje habita entre nós que somos o templo de Deus, morada de Deus, para a glória do Senhor. Por isso que eu falo que é muito importante. Como que a glória saiu daquele tempo, aquele tempo foi destruído, a glória de Deus também sai das nossas vidas. Por isso nós temos que estar com a nossa vida no altar, nossa vida restituída, para que o templo seja habitado, para que a glória não seja, para que as abominações que foram praticadas no templo, que nós vemos praticar esses pecados, coisas erradas, para que a presença, aleluia, glória a Deus, não venha sair das nossas vidas. Talvez seja um tempo de restauração da presença de Deus. Talvez você não está sentindo a presença de Deus, a glória de Deus na sua vida, que quando falamos da palavra, quando louvamos ao Senhor, quando fazemos algo para Deus, nós sentimos aquele gozo, aquela presença. Está na hora de realmente rever os conceitos e valores, ver como a nossa vida está, quando nós ministramos, sentir aquela glória, aquela graça. Então é necessário que nós colocamos algumas áreas da nossa vida, pedir perdão ao Senhor e nos reconciliar. Concluindo aqui a nossa lição, concluímos que ambos os casos, tanto Ezequiel como Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus no Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos e nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça.
não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitar a justiça de Deus. Começa aqui a conclusão da lição de número 4, bênção pura para a sua vida. Faça que a igreja sinta a necessidade de ter uma vida de justiça diante de Deus, para que a glória de Deus não saia do templo esse tempo e do meio dos nossos cultos, quando tiver uma comunhão com os irmãos, que o Senhor possa continuar operando poderosamente no meio da igreja. Meus amados irmãos, esse é praticamente o resumo da nossa lição de hoje, lição número 4, que fala da glória de Deus. Mas eu quero te pedir, inscreva no nosso canal, ative o sino aqui, nos ajuda compartilhando esse vídeo nos grupos de famílias, de amigos, para que realmente a igreja, muitas vezes Deus já não está falando mais, até na vida de uma pessoa que já não sente mais a glória do Senhor, possa sentir através da palavra do Senhor. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo.